Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai investigar um dos mistérios mais profundos e, sinceramente, mais perturbadores da ciência, o Grande Silêncio. Pensem bem, o universo deveria estar borbulhando de vida, de civilizações, de sinais para todo lado, mas quando a gente aponta nossos telescópios para o céu, o que a gente encontra é um silêncio absoluto, um vazio de arrepiar. Essa é a essência do paradoxo de Fermi, e é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. Ok, vamos começar do começo. E tudo começou com essa pergunta, que parece até simples demais. Quem fez ela foi o físico Enrico Fermi, um gênio, ganhador do Nobel. E o mais curioso é que não foi num laboratório nem numa conferência. Foi durante um almoço, um papo super casual em 1950. No meio de uma conversa sobre OVNIs e a probabilidade de vida lá fora, ele simplesmente parou e mandou essa. Tá, mas onde está todo mundo? É uma pergunta genial na sua simplicidade. Um comentário que, quase sem querer, abriu uma fenda gigantesca na nossa compreensão do cosmos e deu início a uma das maiores investigações da nossa era. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, olhem para esse número. É 70 sextilhões. É um número que nem cabe direito na nossa cabeça. Essa é a estimativa por baixo de quantas estrelas existem no universo que a gente consegue observar. 70 mil milhões de estrelas. Agora pensem comigo. Mesmo que só uma fração minúscula delas tenha planetas e que uma fração ainda menor tenha vida, os números ainda seriam tão absurdamente grandes que só a nossa galáxia, a Via Láctea, já deveria estar lotada de civilizações. Mas não tá. E é isso que a gente precisa entender. Para a gente desvendar esse mistério, vamos tratar isso aqui como uma investigação, beleza? A cena do crime é o próprio universo. A vítima, ou melhor, a parte desaparecida, é qualquer sinal de vida inteligente. E a nossa principal pista, por incrível que pareça, é a total falta de pistas. É um silêncio que chega a ser ensurdecedor. E agora, ao longo da nossa análise, a gente vai examinar os principais suspeitos para esse silêncio todo. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a questão do tempo. O nosso sistema solar é tipo o calouro da faculdade cósmica, com só 4,6 bilhões de anos. O universo, por outro lado, já tem quase 14 bilhões. Sabe o que isso significa? Que outras civilizações poderiam ter tido uma vantagem de bilhões de anos na nossa frente. E olha só o último número. Mesmo com uma tecnologia mais lenta que a luz, uma civilização poderia colonizar a Via Láctea inteira num piscar de olhos cósmico. Então, a ausência total de colônias, de sondas, de qualquer coisinha no nosso quintal não é só estranha, é profundamente bizarra. Ok, antes da gente pular para a conclusão de que estamos sozinhos, a primeira pergunta que qualquer bom detetive faria é: será que a gente procurou direito? Talvez a gente esteja olhando para o lugar errado ou usando as ferramentas erradas. Então, bora analisar os nossos próprios esforços de busca. Essa tabela aqui mostra o salto gigantesco que a nossa busca deu. O SET, que é a busca por inteligência extraterrestre, mudou d'água para o vinho. Antigamente, a nossa busca era como pegar um copo d'água do oceano e concluir que não existe peixe. A gente olhava para poucas estrelas em faixas de rádio super específicas. Hoje, com projetos como Breakthrough Listen, a história é completamente outra. A gente está varrendo mais de 1 milhão de estrelas em centenas de galáxias, cobrindo uma fatia enorme do espectro e com uma sensibilidade que é um absurdo. Só para ter uma ideia, a nossa tecnologia atual conseguiria detectar o sinal de um radar de aeroporto comum, desses que guiam aviões, vindo de uma estrela vizinha a trilhões de quilômetros daqui. E apesar de todo esse esforço hercúleo, o resultado é sempre o mesmo. Nada. Silêncio absoluto. Bom, se a nossa busca está cada vez mais potente e mesmo assim a gente só encontra silêncio, talvez o problema não esteja nos nossos telescópios, mas lá fora mesmo, nas estrelas. Vamos então para a nossa primeira categoria de suspeitos. A possibilidade de existirem barreiras naturais tão gigantescas, mas tão gigantescas, que tornam a vida inteligente algo ridiculamente raro. O conceito principal aqui é o do grande filtro. A ideia é que nessa longa estrada que vai da matéria sem vida até uma civilização que viaja pelas estrelas, existe pelo menos um passo que é um obstáculo quase impossível de passar. E a pergunta mais importante para a humanidade, a que dá um frio na espinha é: onde está esse filtro? Ele está no nosso passado, o que significaria que nós somos incrivelmente raros e especiais por já termos passado por ele? Ou ele está no nosso futuro, esperando pela gente, como um precipício? Vamos dar uma olhada nos possíveis filtros que ficaram para trás. O primeiro passo, a origem da vida em si, que os cientistas chamam de abiogênese, parece que não é o grande problema. Mas, reparem no passo 2, a célula eucariótica. É a célula complexa, com um núcleo, que forma todos os animais e plantas que a gente conhece. O salto de uma bactéria simples para essa estrutura é uma coisa monumental.
Pensa na diferença entre um ábaco e um supercomputador. E esse evento, essa fusão que criou a vida complexa, aconteceu só uma vez em 4 bilhões de anos de vida na Terra. Talvez o grande gargalo seja exatamente esse. E o problema pode não ser só a biologia. A própria casa, o planeta, pode ser o filtro. É a chamada hipótese da Terra rara. Ela diz que um planeta precisa de uma combinação de sorte que é quase impossível. A gente precisa de uma lua gigante como a nossa para não deixar o planeta tombar e criar um caos climático. A gente precisa de placas tectônicas, que é algo super raro, para reciclar carbono e manter a temperatura estável. E a gente precisa de um guarda-costas cósmico, tipo Júpiter, para desviar a maioria dos asteroides. Resumindo, o universo pode até estar cheio de planetas com vida simples, tipo bactérias, mas os paraísos planetários capazes de gerar e proteger a inteligência por bilhões de anos, esses podem ser astronomicamente raros. Pessoal, só uma pausa rapidinho aqui. Se essa nossa investigação cósmica está interessante, por favor, compartilhe o canal e deixem o like. Ajuda demais a gente a continuar produzindo essas análises. Agora se preparem, porque vamos deixar as barreiras naturais para trás e entrar num território bem mais sombrio e fascinante para explicar o silêncio. Até agora, a gente explorou a ideia de que o universo está silencioso porque ele está basicamente vazio. Mas e se o silêncio não for ausência? E se ele for uma escolha? E se o silêncio for a melhor estratégia de sobrevivência? É aqui que a nossa investigação dá uma virada dramática e bem assustadora. Essa é a teoria da floresta sombria, que ficou famosa com o escritor de ficção científica Liu Cixin. A analogia é poderosa e arrepia. Imagina que o universo é uma floresta escura, gigantesca, e cada civilização é um caçador se esgueirando entre as árvores. Você não sabe quem mais está lá. Pode ter outros caçadores, pode ter presas, pode ter algo que você nem imagina. O que você faz? A única estratégia segura é ficar em absoluto silêncio, imóvel, escondido. Qualquer barulho, qualquer luz, pode atrair um predador que você nem sabia que existia. No cosmos, essa teoria sugere que gritar "estou aqui" é a última coisa que uma civilização inteligente faria. A lógica por trás da floresta sombria é fria, quase matemática, baseada em teoria dos jogos. Ela parte de duas ideias básicas. Todo mundo quer sobreviver e os recursos no universo são limitados. O verdadeiro problema é o que se chama de cadeias de suspeita. Como a gente está separado por distâncias e tempos absurdos, é impossível confiar nas intenções de outra civilização. Pior, a tecnologia pode avançar exponencialmente. Uma espécie que parece inofensiva hoje, amanhã pode ter a tecnologia para te aniquilar. Nessa desconfiança total, a única jogada que garante a sua sobrevivência a longo prazo é destruir qualquer outra civilização que você encontrar antes que ela faça o mesmo com você. O universo não estaria vazio, estaria cheio de caçadores apavorados, escondidos nas sombras, só ouvindo. E se o problema não for a biologia, nem a sociologia, mas a nossa própria imaginação? Talvez a gente esteja projetando os nossos próprios desejos de expandir e colonizar em seres que podem ter objetivos que a gente nem consegue entender e para quem as estrelas são simplesmente irrelevantes. Essa é a hipótese da transcensão. Ela sugere que o destino de uma civilização madura não é ir para fora, para o espaço exterior, mas sim mergulhar para dentro, no espaço interior. Em vez de conquistar o cosmos, o objetivo se torna dominar a própria consciência, a computação. Em vez de construir megaestruturas e sair por aí colonizando galáxias, o foco é na miniaturização, na criação de universos virtuais perfeitos. Uma civilização assim seria completamente invisível para nós, que estamos aqui procurando por sinais de consumo de energia em larga escala. E se a gente levar essa ideia da computação ao extremo, a gente chega numa das hipóteses mais malucas de todas, a hipótese da estivação. A física nos diz uma coisa: processar informação custa energia. Pensa no seu computador esquentando, isso é energia sendo gasta. E o custo dessa energia diminui muito quando a temperatura cai. Agora imagine o universo daqui a trilhões de anos. Muito, mas muito mais frio do que hoje. Cada cálculo seria incrivelmente mais eficiente. Se o seu objetivo final é processar a informação, seja para simular universos ou só para ser feliz digitalmente, a estratégia mais inteligente é esperar. As civilizações super avançadas podem estar, agora mesmo, num estado de hibernação cósmica, só esperando o universo esfriar. O grande silêncio não seria um universo vazio, seria um universo dormindo. Então, depois de explorar todas essas possibilidades, da biologia à sociologia, passando pela física do futuro distante, o que a gente pode concluir? Vamos agora juntar as peças do quebra-cabeça, olhar para os dados mais recentes e ver o que a nossa investigação pode de fato nos dizer.
Este slide mostra o veredito das nossas buscas mais avançadas por tecnoassinaturas, que são basicamente sinais de tecnologia em grande escala. Nós procuramos por esferas de Dyson, aquelas mega estruturas que uma civilização construiria para sugar toda a energia de uma estrela. O projeto GERET procurou por elas em 100 mil galáxias inteiras. O resultado? 0. O telescópio James Webb já está começando a analisar a atmosfera de exoplanetas atrás de poluição industrial, tipo CFCs, que seria uma prova clara de tecnologia. Até agora, nada. O que isso nos diz, com um grau bem alto de certeza, é que civilizações que consomem energia em escala de galáxias tipo impérios de Star Wars são extremamente raras ou simplesmente não existem no universo que a gente vê. O céu não está brilhando com impérios galácticos. E no fim, a gente fica com essas 4 grandes famílias de explicações. Ou nós somos raros, o resultado de uma loteria cósmica quase impossível, ou nós somos os primeiros, os pioneiros no universo que só agora ficou bom para a vida complexa. Ou eles estão lá fora sim, mas escondidos por um medo profundo e irracional, ou, finalmente, eles existem de formas que a nossa mente biológica ainda jovem simplesmente não tem capacidade de compreender. E cada uma dessas possibilidades é a sua maneira de tirar o fôlego. No final das contas, o paradoxo de Fermi funciona como um espelho. Ele reflete as nossas esperanças, os nossos medos e, acima de tudo, a nossa aparente solidão no cosmos. A resposta para a pergunta "onde está todo mundo?" pode muito bem definir o futuro da nossa própria espécie. E agora, a pergunta final vai para quem está nos acompanhando. Qual dessas explicações faz mais sentido? O que esse grande silício todo nos diz sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no universo? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários.